Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Já baixou o OneFootball? Ainda não baixou o OneFootball, cara? Então não perca tempo, o link está na descrição desse vídeo. Você faz o download através na descrição do vídeo, você encontra lá o link, fez o download, baixou o aplicativo, a partir dali você tem ali notícias, você pode acompanhar os campeonatos minuto a minuto, você tem uma interação, você pode customizar como você quer receber as notificações de quais equipes, de quais campeonatos. Então baixa aí o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo e o melhor de tudo, é de graça e você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Galera, vamos falar aqui sobre, cara, muito curioso, porque motivado por um jogo, um jogo mais recente do Flamengo, estão se tirando alguns diagnósticos finais, né? Tem algumas questões que eu acho que elas são bem conclusivas, eu acho que não são de agora, né? Não são de agora, são questões de fato, é verdade, inclusive o Vitor Pereira fala um negócio aqui e tal, a gente vai passar, mas tem outras que estão sendo unicamente motivadas pela última partida, ou então não era visto anteriormente e agora que está sendo visto, mas também só viu porque foi condicionado pelo resultado. Vamos passar um pouquinho por isso. Eu tenho visto o pessoal falando um pouco, né, sobre o elenco do Flamengo, a característica do elenco do Flamengo. Vamos passar um pouco sobre isso. O primeiro ponto é que o Vitor Pereira, ele após o jogo do Flamengo contra o Palmeiras, ele falou que, abre aspas, se nós olharmos para a nossa equipe tem muitos jogadores técnicos, não é uma equipe muito forte fisicamente. Fisicamente não são jogadores fortes. Nosso jogo é com a bola. Até então, o torcedor do Flamengo, que acompanha o Flamengo diariamente, recentemente nos últimos anos, isso ele já tinha a obrigação de saber. Então, né, pro torcedor não tem uma surpresa. Para o Vitor Pereira, ok, um muito bom diagnóstico, perfeito, parece ter entendido. Contudo, a ideia que o Flamengo aplicou no jogo contra o Palmeiras, ela não estabelece uma coerência com o que foi falado. Porque a partir do momento que reconhece, que há um reconhecimento de que o Flamengo precisa de ter a bola, de que o Flamengo não é um time físico, que o Flamengo é um time técnico, e você tem um jogo que você não tem a bola, que você dá chutão o tempo inteiro, que você condiciona uma partida, em alguns momentos na parte ofensiva, a briga pela segunda bola, tá todo mundo muito distante, há uma incoerência do discurso, né, com um diagnóstico, e aí pode ser por tempo, trabalho, início, beleza, mas é fato que acontece. Mas o Vitor Pereira, ele não foi o primeiro técnico do Flamengo a falar isso. Tivemos uma fala recente do Dorival, técnico que foi campeão pelo Flamengo. Ele fez um diagnóstico recente sobre a característica do Flamengo. Abre aspas. Estávamos fazendo um jogo de transição, o que não é característica da nossa equipe. Nós estávamos competindo em igualdade de condições com o Inter, que faz isso muito bem. A nossa equipe chega evoluindo com posse de bola, bem posicionado para poder atacar bem e se defender automaticamente quando tem a perda da bola. Foi no jogo Flamengo-Inter, que o Flamengo jogou muito mal contra o Internacional no Maracanã, no comando então do Dorival Júnior. E temos vários exemplos, cara, e aí que é trabalho rápido para você, torcedor do Flamengo, lembrar. Jogos de imposição. Você lembra como o Flamengo tinha dificuldade de jogos de imposição? Você lembra do jogo do Flamengo contra o Ceará? Inclusive com o Fernando Sobral, a gente tem até, né? O Fernando Sobral sobrou, a gente pode usar mal, né? O Ceará, o Internacional, quando era um time que usava muita imposição física, o Atlético Mineiro, era um time que colocava muita imposição. Todos esses times, ao longo dos últimos anos, a gente está falando desde os últimos anos, quando coloca em posição física, esse time do Flamengo, ele tinha dificuldade. E como era o antídoto a isso? O Flamengo se prevalecer tecnicamente, com posse de bola, tendo a posse de bola, retendo a posse de bola, né? Você acaba mantendo a posse de bola, você faz um jogo técnico, você não busca um jogo de imposição, você não busca um jogo de posição física, você não busca um jogo de segunda bola. Então você tenta ter a bola para trabalhar, para potencializar os seus jogadores e, obviamente, para você tentar maquiar aquela característica que eles não têm. Mas isso não é de agora. Ou vocês acham que o Flamengo tomou de 5 para o Independente Del Valle porque foi unicamente uma estratégia foi a altitude? Foi um jogo que virou de imposição, que virou de transição, que virou de perde-ganha e ainda tinha um fator da altitude. E aí um outro ponto que tá me abismando um pouco nessa conversa, e a gente pode depois trabalhar um pouquinho mais, é que estão trazendo uma narrativa de que o Flamengo perdeu para o Palmeiras por falta de um jogador no meio de campo, um caçador, o João Gomes.
né? Inclusive tem uma matéria que acaba circulando recentemente agora no GE, do nosso colega Fred Gomes, um abraço ao Fred, ele acompanha aqui o nosso canal, falando que a diretoria do Flamengo, né, acaba tá ali motivada, fazendo uma contratação de um jogador com essa característica, né? Enfim, se isso for unicamente motivado por esse último jogo, dá pra se afirmar que eles não entenderam porra nenhuma, me desculpa a expressão, do que aconteceu dentro de campo, tá? Inclusive a gente pode pegar aqui alguns desses jogos que o Flamengo teve muita dificuldade. O Flamengo teve muita dificuldade contra o Atlético Mineiro, quando o Flamengo toma de 4-0 para o Atlético Mineiro. Vocês vão lembrar, né, desse jogo, da época do Dome. O Flamengo tinha, teoricamente, 3 volantes. O Flamengo tinha o William Arão, o Thiago Maia e tinha o Gerson. Quando o Flamengo toma de 4-1 para o São Paulo, no Maracanã, o Flamengo tinha o João Gomes. Era um João Gomes até mais novo, né? Tava ali então a questão era falta desse homem, né, dessa perseguição, desse homem. Eu acho o seguinte... a gente vê nitidamente que houve um Flamengo extremamente desequilibrado, um Flamengo com uma estratégia de marcação muito ruim, né? E uma outra questão que a gente está falando muito sobre isso, que acabou abrangendo vários aspectos, é sobre o envelhecimento desse elenco, trazendo como uma justificativa para que os jogadores da frente não consigam exercer mais uma pressão. Vamos lá, vamos passar então pelas características, vamos relembrar algumas coisas. É verdade que do Jorge Jesus para cá a gente está falando de 4 anos, perfeito. 4 anos esses que hoje fazem os jogadores do Flamengo ter 26, 27, 28 anos. Alguém acredita que essa idade aqui, 26, 27, 28 anos, ela é incapaz, os jogadores são incapazes de fazer uma marcação forte, marcação sob pressão? Fisicamente eles estão mal com 26, 27, 28 anos? Não. Onde até mesmo o futebol diz que esses jogadores com essa idade, eles chegam na sua, né, plenitude física. Há algumas exceções? Sim, o Everton Ribeiro é um jogador que vai completar 34 anos nessa temporada. Então, naturalmente, se você pedir pro Everton Ribeiro ficar fazendo transição, bate e volta, marcação sob pressão forte lá, tendo que voltar, muito espaçado, tendo que correr pra caramba, é natural que esse cara, ele tem uma justificativa física, a idade dele, a carteira de identidade dele vai poder justificar isso. Agora, o Arrascaeta, por exemplo, é um craque, cara. Ele é um craque, ele é um jogador histórico do Flamengo, não tem o que se falar aqui, mas aqui a gente não precisa ter melindre. Não precisamos ter melindre e tampouco ter o melindre de ser julgado, né? Você, obviamente, você adora o Arrascaeta, não e você vai ficar, não vou falar porque eu vou chatear o inscrito. Me desculpa, como eu sempre falo aqui, a gente não tá pra agradar, infelizmente. A gente agrada indiretamente, não é por uma questão de proposital. O Arrascaeta não parece ter 28 anos, ele parece ter 33, 34 anos. Fisicamente é um jogador que a questão física, ela abrevia algumas condições dele. Quando você pede pro Arrascaeta fazer uma marcação, pressão intensa o tempo inteiro, ele não consegue. Ele é um bom marcador. Inclusive, a gente tem dados que o Arrascaeta, em algumas temporadas, já foi o jogador que mais roubava a bola, inclusive no campo de ataque do Flamengo. Indiscutível. A gente tem uma roubada de bola histórica do Arrascaeta, né? Com a camisa do Flamengo. Não precisamos relembrar. Mas hoje, 28 anos, ele era para estar na condição física máxima. Não está. O Pedro, jogador jovem, muito jovem, cara. Mas só que a gente vê que ele marca mal e fisiologicamente ele tem muita dificuldade. Ele tem um deslocamento muito lento, ele tem uma leitura, talvez ele não tenha sido também há muitos anos, né, tão estimulado a marcar. A marcação dele já é lenta, ele não tem caguete de marcação nenhuma, marca pouco e mal. O Bruno Henrique é o jogador da frente que marca, que tem mais aptidão. Não é um garoto, já é um trintão. Então, só pra gente não pegar a questão da idade pra correlacionar com... esse é o diagnóstico. A gente tá se precipitando, talvez, por uma frustração de um resultado, mais do que isso, de um desempenho, pra querer tirar diagnósticos. Alguns já estavam escancarados, só que o resultado estava maquiando. Outros, está havendo uma precipitação. O Bruno Henrique é um cara que marca muito forte, muito bem, já é um trintão. O Gabigol é um cara que consegue dar um sprint, né, de 15, 20 metros para marcar, e o que ele acaba fazendo? Desperdiçando energia. Porque a forma que o Gabigol marca mal, a forma com que ele marca, ele depende que o circuito de todos os companheiros estejam marcando também. Senão, se ele vai em cima do cara para roubar a bola, ele tá em inferioridade numérica, o zagueiro toca pro outro, ele gastou aquele sprint dele de 10, 15 metros que ele poderia muito mais calculado, cercando, diminuindo o espaço, numa só, e aí ele não vai correr no próximo, porque ele já acabou de jogar tudo numa jogada só, porque ele marca mal, ele precisa de uma grade. Então, esse time do Flamengo, na questão da frente, tem que ser muito bem ajustado para entender como, por onde, com quem tem que fazer essa marcação, senão o cara vai estourar lá atrás. E aí do pessoal que eu tenho visto, né, falando aí sobre a questão do João Gomes, obviamente é um cara especialista nessa. Minha interpretação nesse último jogo contra o Flamengo, eu acho que de verdade seria muito legal se nós pudéssemos, né, de uma forma fantasiosa, imaginarmos isso, vermos isso em prática. Eu acho que poderia ter 2 João Gomes no meio campo do Flamengo.
E eu acho que não ia influenciar, ia mudar absolutamente nada pelo o desastre, né? Essa desorientação, essa desorganização toda do Flamengo no período sem bola, desde a ordem de ideia até a execução. Na minha opinião, isso sobrepõe a característica individual do jogador que estava em campo. Beleza, galera? Forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.